Lucas 21, versículos 5 a 36. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vistes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Então Jesus e suas revelações para Israel. A vantagem de a Bíblia conter os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, é a oportunidade de notar e confirmar que Jesus realmente fez alguns discursos que se tornaram célebres e importantes. O trecho em questão é considerado apocalíptico, não só pela previsão de devastação sobre Jerusalém,
mas pelo estilo da linguagem profética utilizada por Jesus. O trecho não é de difícil interpretação se não desviarmos do foco de que o assunto dominante são os dias de vingança para se cumprir sobre Israel. Bem, nos versículos 5 a 7, nós vemos que a afirmação profética de Jesus provoca mais perguntas a respeito do que ele disse sobre o templo. E nos versículos 8 a 19, Jesus, antes de falar do castigo, ele esclarece os motivos para o fim. Para o fim de Israel e, claro, um dia para o fim do mundo. Jesus esclarece como os discípulos poderiam identificar o castigo sobre Israel e ele vai usar este sinal para encorajá-los a permanecer alertas em todas as circunstâncias até a sua volta. Amém? Amém. Ainda que os discípulos sobrevivessem à queda de Jerusalém, eles tinham que sobreviver a todos os acontecimentos que viessem depois até estar em pé na presença do Filho do Homem. Então o desafio é separar as partes do juízo temporal do juízo final, que os discípulos não deverão se descuidar após a ocorrência do primeiro. Ou seja, mesmo que Jerusalém seja destruída como cumprimento das palavras de Jesus, os discípulos continuam sempre alertas para a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Então, porque da destruição de Jerusalém eles poderiam escapar, mas ninguém escapa do juízo final. Amém? Então, a aplicação é que, como povo de Deus, nós devemos temer reverentemente. A ira de Deus se revelará contra toda impiedade e perversão dos homens. Se trilharmos o caminho da hipocrisia, nós sofreremos castigo muito mais severo. Né? Bem, então aí nos versículos 5 a 7, falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Está vendo? Então, um fato aqui, e hoje nós experimentamos esta realidade. Deus não mais se serviria de um templo de pedras para habitar entre o seu povo. Amém? Jesus, ele ouviu os judeus elogiarem o seu santuário. E nesta época, o templo funcionava a todo vapor. E o templo vai ser ornado de belas pedras até o ano 64, 2 anos antes de iniciarem as revoltas judaicas. Né? Então as pedras eram belas e algumas pedras tinham até 12 metros de altura. Né? E eram polidas, brancas, vistas de longe em cima daquela montanha. E a casa do tesouro estava cheia. Né? Jesus pediu que eles fitassem bem o templo. Fala, olha bem para isso aí. Contempla bem, aproveita. Porque nem sempre será assim. Né? E ele revela: tudo virá abaixo inevitavelmente. Né? Isso assustou os discípulos, que pediram-lhe mais informações. E eles perguntaram: quando sucederá estas coisas? Né? E a segunda pergunta é: haveria algum sinal para que eles pudessem escapar? Essa é a segunda pergunta. E qual que é a aplicação? Os discípulos entenderam que o ensino de Jesus era contra Israel. Né? Eles entenderam isso. Eles pediram mais informação. E nós? Nós precisamos discernir aquilo que não se aplica mais a nós e já foi cumprido, para inclusive confirmar as predições e as palavras de Jesus,
e precisamos discernir aquilo que se aplica a nós também, diretamente. Amém? Então precisamos discernir o que se aplica e o que não se aplica, mas focar no que ainda se aplica a nós. Amém? Então hoje os judeus, eles ainda não acreditam que aquele Jesus foi o Messias prometido. Então não há mais o que eles esperarem, concorda? Então lhes resta chorar no muro das lamentações, pois do resto do seu antigo templo nada sobrou. Então nós precisamos temer a Deus. Amém? E nos versículos 8 a 19, diz assim, né? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não assusteis, pois é necessário primeiro acontecer estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, haverá terremotos grandes e epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem tampouco contradizer tantos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo de vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então note bem o que esse trecho nos diz, nos ensina, nos demonstra que houve motivos para Deus decretar um ponto final para Israel no plano de redenção. Então vamos pensar aqui quais seriam os motivos. Eles preferiram ser enganados por falsos messias que diziam ter chegado a hora de se revoltarem contra Roma, ao invés de ter aceitado o rei de justiça e da paz que entrou montado no jumentinho. Eles, ouvindo de guerras e revoluções em fronteiras longínquas do Império Romano, eles podiam então animar os revoltosos seguidores de falsos messias, né? Mas o fim de Israel não estaria tão próximo. Por quê? Porque a paciência de Deus aguardaria, né? E durante a vida dos apóstolos no primeiro século, catástrofes e mortandades ocorreriam em vários lugares, mas isto não seria motivo para eles acharem o quê? Que o fim havia chegado, ou que o fim estaria próximo. Então Jesus indica que seus discípulos serão ativos no mundo sempre conturbado, cumprindo a sua missão. Amém? Então, enquanto eles pregassem, Israel teria oportunidade de arrependimento, até que o fim sobre eles fosse decretado finalmente. Então, enquanto esse mundo dura, nós pregamos. Enquanto nós pregamos, o mundo, inclusive os parentes que vocês pediram aqui oração, tem oportunidade de arrependimento. Amém? Os discípulos dariam testemunho quando se lançassem mão deles nas sinagogas, aos cárceres, até a presença de reis. Pelo Espírito Santo, eles falaram a verdade com sabedoria irresistível. E se nós falarmos onde a Bíblia fala e calarmos onde a Bíblia se cala, nós também teremos a capacidade de contrapor a todos. Amém? Com a palavra de Deus. Então os judeus, porém, os odiariam. Aí
ainda mais, e os próprios parentes íntimos os entregariam e alguns seriam mortos. Você lembra que Estevão foi apedrejado? Você lembra que os judeus ficaram felizes quando Tiago, filho de Zebedeu, foi cortado a sua cabeça? Né? O irmão de Jó. Agora outros seriam protegidos em todo o tempo daquela tribulação. Inclusive Pedro foi salvo milagrosamente e o apóstolo Simão, ele também foi um dos que levaram a igreja depois dessa destruição. Né? Então o encorajamento do mestre, né, diz: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Glória a Deus. Portanto, ainda que as coisas piorem para os discípulos, o cristão fiel melhora. O que não é fiel sai fora. Quando as coisas pioram, é até bom que ele saia, porque aí não atrapalha a gente, né? Mas quando as coisas pioram no mundo, o cristão fiel melhora, porque ele persevera. E na perseverança, ele não perde a sua alma. Amém? Então, quanto mais a nação israelita insistisse, mantivesse e aumentasse a sua oposição aos seguidores de Jesus, mais aumentaria a medida dos seus pecados, atraindo o castigo merecido. E qual que é a aplicação? Que nós podemos esperar hostilidade do mundo. Amém? Se você vai ser um cristão e vai dizer que é um cristão em qualquer lugar, então pode esperar hostilidade do mundo por ser um cristão. Mas que você não retroceda. Né? Não retroceda. Amém. Que não retrocedamos para a conservação de nossas almas. Amém. Versículos 20 a 36. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se dela, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então note bem que o castigo sobre Israel não seria o fim. Porque para o judeu, né, bem, se o templo de Deus não vai mais existir, então para eles podiam pensar, então não vai ter nem mais mundo. Mas não era bem assim.
O castigo sobre Israel não seria o fim. O mundo continuaria para ver a vinda gloriosa do Filho do Homem. Jerusalém foi sitiada no ano 66 e a sua queda se deu no ano 70 depois de Cristo. Os discípulos avisados, eles não buscariam refúgio na cidade. Por quê? Porque seria o tempo do fim de Israel no eterno propósito de Deus, mas não seria o fim dos tempos. Tempo do fim não quer dizer fim dos tempos, né? O versículo 22 deve se referir à profecia de Daniel sobre as 70 semanas, ou também sobre a desobediência de Israel, e a lei dizia que se o Israel fosse desobediente, então ele seria disperso, né? Ele seria castigado. Deus os espalharia novamente. Grande aflição e ira nos tempos de guerra e cerco e queda. Né? Então Jesus descreve aqueles tempos, né, do ano 66 até o ano 70, em que o povo ficou tão cercado, não entrava alimento na cidade, o comércio tinha parado e as mulheres que davam à luz comiam seus próprios filhos. Né? Chegou a acontecer isso dentro desse cerco. Então, para não dividir com os outros, né, que já estavam de olho. E assim por diante. Era uma calamidade total ao ponto do povo ter que ser, né, castigado dessa forma. Então, caíram ao fio da espada os judeus, escravos foram espalhados pelo mundo, né, pelo Império Romano. Tá? Foram levados para as arenas, foram levados para os circos, foram levados para os espetáculos. O tempo dos gentios se completaram no fim das guerras judaicas, que durou um pouco mais depois da destruição de Jerusalém. Né? Enfim, então Jerusalém seria no sentido figurado, os judeus. Enfim. Os versículos 25 e 26 devem ser melhor interpretados como sendo linguagem profética figurada relativas à devastação de Israel. Tá? Ou seja, a linguagem profética apocalíptica simbólica para significar uma mudança permanente no estado de coisas. Tá? Ou seja, após a queda de Israel, nada seria como antes no plano de Deus. Tudo seria modificado. Por isso a ideia de abalo no cosmos, né? Sol, lua, estrelas, terra e mar. Né? Ou seja, Deus mudaria a ordem religiosa das coisas. Seria um sinal de julgamento divino, o que deixaria os homens espantados, alarmados, perplexos diante da grande ira de Deus, que aconteceria sobre o seu próprio povo, pois o cataclismo de Israel tinha implicações espirituais permanentes. Eu espero que você esteja acompanhando os versículos 27 e 28. Eu fiz até 2 leituras aqui, porque eu sei que o contexto exige. Mas os versículos 27 e 28 são de difícil interpretação, havendo uma tendência de entender quase que imediatamente literal, referindo-se à segunda vinda de Cristo no juízo final. Então, se for este o caso, se referir à segunda vinda de Cristo no juízo final, versículo 27 e 28, o contexto pareceria indicar que haveria muitos sinais antecedendo e indicando a segunda vinda de Cristo. O que contradiz outras instruções em Mateus e Marcos, perdendo-se então o elemento surpresa da parúzia, ou da segunda vinda de Cristo. Então, se for, porém, uma maneira figurada de se referir ao juízo castigante do Filho do Homem sobre os que o rejeitaram, essa figura já era conhecida, por exemplo, no Salmo 68, versículo 4, em Isaías 30, 27, onde diz que o Senhor cavalga numa nuvem ligeira, que ele vem nas nuvens para
juízo, para julgamento de povos. Então, a ideia da figura nos contextos de julgamento é que os reis vitoriosos vinham montados a cavalos. O Senhor do céu e da terra e o Messias cavalgam sobre grossas nuvens de julgamento implacável. Amém? Então, se o versículo 28 fazer parte do pensamento iniciado aí nos versículos 25 a 27, então essa última interpretação cabe melhor no contexto, pois fala de vários acontecimentos que começariam a suceder, né? E após a queda de Israel, os discípulos poderiam aguardar sua redenção a qualquer tempo. Também após a queda de Israel, os discípulos deixariam de ser perseguidos pelo sistema judaico, libertos de uma opressão por uma geração inteira. Né? Bem, então na continuação do contexto, a ideia da percepção de um juízo temporal indica o teor da parábola do aflorar das árvores. Ou seja, em relação à queda de Jerusalém, os discípulos deviam ficar sempre atentos aos sinais de aproximações sucessivas. Quando cessou o sistema religioso judaico, ligados aos sacrifícios no templo de Jerusalém, então ficaria o quê? Mais evidente que Jesus reina através da igreja. Porque enquanto tinha o templo e a igreja, as pessoas pensavam, né? Judaísmo ou cristianismo? Depois que não tinha mais o judaísmo, então o reino de Deus se prevalente após a queda do sistema judaico. Bem, então o versículo 32 indica que as pessoas que ouviam esta predição de Jesus, elas teriam uma confirmação de que a sua palavra se cumpriria antes dos seus olhos. Amém? Jesus diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Opa, então se a pessoa está ouvindo, vai dizer: eu vou viver e vou ver toda essa calamidade que Jesus está dizendo que vai acontecer. Jesus disse: não sobrará o quê? Uma pedra em cima de toda essa beleza que você está vendo. Né? Bem, naquele dia era difícil de acreditar nisso, mas o povo atraiu a sua própria condenação, rejeitando Jesus, matando Estevão, matando Tiago, perseguindo a igreja, ao ponto da igreja ter que fugir de Jerusalém. Né? Enfim. Então o versículo 33 que diz, né? Passará o céu e a terra, mas o quê? A minha palavra não passará. Então, depois da queda de Jerusalém, ainda ia ter céu e terra. Né? Mas tudo que Jesus diz é firme e mais permanente do que céus e terra neste mundo. Então o versículo 33 pode funcionar como uma ponte no contexto. Né? Como uma ponte de um contexto imediato, ou seja, a queda de Jerusalém ainda naquela geração, e até que o céu e a terra passem. Né? Ou seja, a perseverança confiante dos discípulos até que o céu e a terra passassem. E aí então ele vai falar diretamente da sua segunda vinda. Os versículos 34 a 36, aí já terminando, são as exortações finais. Jesus se preocupa conosco. Jesus se preocupa com os seus discípulos. E Jesus nos exorta. Ele diz: acautelai-vos por quem? Vós mesmos. Por vós mesmos. Então, eu já sei que Deus vai castigar o mundo, os incrédulos, os ímpios, os perversos. Então, eu preciso tomar conta de quem? De mim. Porque se eu estou em pé, eu tenho que tomar cuidado para não cair. Eu não posso deixar a tristeza me abater. Eu não posso deixar a ansiedade me abater.
eu não posso deixar as frustrações familiares, né? Que às vezes eu quero que tanta gente mude e ninguém muda. Eu quero que tantas circunstâncias mudem e ninguém muda. Eu quero que a cidade muda e não muda. Eu quero que o prefeito mude e não muda. Eu quero que o governo mude e o governo não muda. Eu quero que tanta coisa mude. Mas quem tem que mudar para melhor somos nós. Amém. Porque você não tem garantia de que a sua esposa, o seu marido vai mudar, que vai converter. Você não tem garantia que o próximo governo vai ser melhor, pode ser até pior. Nós não temos garantia de nada. As únicas coisas que Jesus falou é que vai ter fome, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter tribulação, mas nós temos que acautelar por nós mesmos. Então, acautelai-vos por vós mesmos. Preocupe-se com você. Vigie a si mesmo. Vigie as suas fraquezas. Amém? Amém. Tome cuidado. Né? Evite retornar às antigas práticas do pecado. Orgias, embriaguez, interesses mundanos, ansiedades. Né? E até pensar assim, ficar pensando, né, nas consequências do que eu já fiz. Não preocupa com o que você já fez. Amém? Não fica sobrecarregado com culpa se você já se embriagou, se você já andou por caminho. Isso não importa. Importa é esperar o Filho do Homem de pé. Amém. É isso que importa. Amém. Então, não irá valer a pena preocupar com as coisas dessa vida. Amém? Amém. São ilusões passageiras. Né? Aquele dia, note bem, está no singular. Né? É a segunda vinda de Cristo. Esse dia não pode nos surpreender como uma armadilha mortal. Nós não podemos ficar presos naquele dia. Nós temos que estar em pé na presença do Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo, ela vai cair em cima de quem? A segunda vinda de Cristo vai cair em cima de todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aqui ele está falando da sua segunda vinda. E é sem sinais. Não tem sinais. Não tem sinais. É de repente. Não é verdade? Os discípulos não podem cochilar em nenhum tempo. Eles precisam escapar de todas as coisas e ficar de pé quando Jesus voltar. Amém. Então, qual que é a aplicação? Todo juízo temporal na Bíblia parece apontar para um julgamento final e universal. Se houve juízo temporal, vai haver juízo final. Com certeza. Amém. Então, muitas vezes, a própria linguagem bíblica aplicada a um juízo local se pronuncia como se fosse um juízo universal. E aí você já tem uma pista. O Senhor vem julgar a terra. Então nós devemos esperar cada dia pela segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Porque Ele virá julgar a terra. Talvez hoje. Amém. Conclusões e desafios. Jesus fez revelações sobre Jerusalém, Israel e o templo. Esse discurso foi de fato um dos mais importantes da história. Está relatado nos 3 evangelhos. E a linguagem profética apocalíptica não deve nos afastar do tema principal. Né? Foram dias de vingança pela rejeição nacional da salvação que foi oferecida a eles. Mas os discípulos permanecem fiéis. Amém. Os discípulos cuidam de si mesmos. Os discípulos perseveram. Os discípulos não se preocupam, porque Deus providencia tudo no decorrer da nossa caminhada. Amém. Então Jesus respondeu às perguntas sobre os sinais precedentes da derrubada do templo e da cidade. Houve motivo para a severidade do castigo? Houve. Né? O maltrato sofrido pelos santos do Altíssimo. Deus julga e vinga
o sangue dos seus profetas. Os discípulos poderiam escapar dessa devastação através da observância dos sinais. Mas estes mesmos discípulos não poderão escapar daquele dia que pegaria o mundo de surpresa. Então, que os nossos corações estejam aliviados das coisas mundanas. Amém? Esqueça das coisas que ficam para trás. Prossiga em direção ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E espere o nosso Senhor voltar, de pé e de cabeça erguida. Amém. Amém. Amém.